Olá, queridos, graça e paz, tudo bom? Deus abençoe você. Mais um vídeo aí da Reforma Protestante. E hoje nós vamos falar dois impactos, né? Impacto social e o impacto econômico. Falar um pouquinho somente, que é tanto conteúdo nesse livro aqui, querido, ó, de Max Weber. Tá vendo aí, ligadinho? Qual o tema, pastor? É a ética protestante e o espírito do capitalismo. Max Weber é um sociólogo alemão, economista. Ele fala nesse livro aqui sobre a filiação religiosa, a estratificação social, o espírito do capitalismo, a concepção de vocação de Lutero, os fundamentos religiosos do ascetismo laico, o calvinismo, o pietismo, o metodismo, o ascetismo e o espírito do capitalismo. Muitos conceitos, muitos ensinamentos aqui fantásticos. Não vamos falar tudo aqui, vamos falar bem resumidamente, só para você entender o impacto da reforma aqui. Eu aconselho a você líder, eu aconselho você ensinador da palavra de Deus, se não tem, adquiri-lo. É um livro muito barato. Você cristão também, adquire esse livro, vai te ensinar muito. Então, a Reforma Protestante, ela aconteceu no século XVI, 1517. E esse livro aqui de Max Weber, ele foi lançado no século XIX, ou seja, 3 séculos mais tarde. E a Reforma Protestante, ela ainda causou impacto, está causando impacto, reverberou para o século XIX. Então, o Max Weber aqui, ele faz uma pesquisa e na estratificação social, um conceito na sociologia que analisa diversos grupos e consegue perceber e entender as divisões sociológicas entre grupos, seja ela no âmbito político, no âmbito social. Então, ele analisa e ele percebe nessa pesquisa dele que os cristãos reformadores da Europa, da Holanda, da Alemanha, da França, da Inglaterra, eles têm muitos bens e eles são comerciantes, muitos também donos de várias posses. E ele vai entender, ele vai querer entender, melhor dizendo, ele vai buscar o porquê. Então ele chega à conclusão que os cristãos que têm essas posses, eles trabalham debaixo de uma ética. Ética essa chamada de ética protestante e do espírito capitalismo. Daí vai surgir esse conceito, o porquê do espírito capitalismo, o porquê que os cristãos eles vão adquirir e ter esse conceito, melhor dizendo. Então ele vai beber um pouquinho de quem? Da fonte de Calvino, João Calvino. João Calvino, ele era um teólogo, reformador também, e ele tinha concepção, e eu não vou falar aqui, eu não sou calvinista também, quero deixar aqui bem claro, mas eu estudo muito sobre Calvino. Foi um teólogo sensacional, um homem de Deus, e ele tinha concepção que a prosperidade, ela no vocacionado, quando ele vivia uma vida de prosperidade, vivia um trabalho abençoado, é porque aquele ali ele era predestinado a ser salvo. Eu não quero falar sobre predestinação aqui, amém, querido? O que eu quero deixar bem claro aqui, que Max Weber analisa em Calvino, ele faz também em Lutero, ele analisa a Igreja Católica, mas eu estou falando aqui da Reforma Protestante, eu quero focar aqui em Calvino. Então, João Calvino, ele era muito a favor do trabalho, os cristãos protestantes também eram muito trabalhadores. Então, Max Weber, ele analisa que aquele que trabalhava muito naquele século, ele não tinha tempo para viver uma vida dissoluta lá fora, para viver uma vida de pecado, uma vida de orgia, uma vida de prostituição, uma vida errada. E com isso ele acumulava capital, acumulava muitos bens e
a partir disso ele tinha muita riqueza e muita prosperidade. Com isso, os cristãos reformadores foram crescendo. Então essa é a conclusão que Max Weber chega. Eu estou falando aqui sintetizando muito, querido, porque tem muito conteúdo nesse livro. Então, para Max Weber, os cristãos reformadores, eles trabalhavam, se dedicavam à sua vocação, acumulavam e passou a crescer e prosperar. Mas, pastor, por que o senhor está falando muito sobre esses conceitos? Eu quero falar isso, querido, que tudo isso aconteceu com a reforma. Crescimento, trabalho, prosperidade, ela vem também de um trabalho e de um acúmulo. Não vem simplesmente como é ensinado hoje, de mão beijada, você vai ser cristão e vai ter tudo, você vai crescer, vai prosperar, vai totalmente na contramão. É bem verdade que João Calvino ele usa o conceito da predestinação, ou seja, quem fosse cristão reformador e não vivesse esse nível de riqueza, esse nível de prosperidade naquele tempo, ou seja, ele não era predestinado a ser salvo. Mas não é isso que eu quero focar. Eu quero focar que a reforma impactou o social, a reforma impactou a economia da época e ainda até hoje. Você pode pegar todos os países que têm reformadores, os países são prósperos. É bem verdade que muitos vão chamar isso aí de capitalismo, vão falar que nós somos a favor do capitalismo. Não é isso. Não é isso, era porque os cristãos trabalhavam muito, davam duro, se dedicavam à sua vocação, acumulava, daí vai surgir o conceito de o espírito do capitalismo. Era esse espírito que eles tinham, esse conceito entre aspas. Por quê? Porque eles eram trabalhadores e acumulavam. Amém, queridos? Então a reforma protestante ela teve esse impacto sociológico. Por que sociológico? Por quê? Porque tirou o predomínio. No finalzinho da Idade Média, aí vem o absolutismo, né? Vem o feudalismo, melhor dizendo, recapitulando, aí vem o absolutismo, entendeu? Depois a Igreja Católica junto com o Estado. Então a prosperidade, o crescimento, ele era somente de elite. Depois houve essa divisão. Então, 3 séculos mais tarde, a reforma protestante, através de João Calvino, ainda impactou. Ou seja, e países do continente asiático tinha muita riqueza. E foi por isso que chamou a atenção de Max Weber. Por quê? Então, quando ele foi analisar, essa riqueza estava na mão dos reformadores, que muitos vão chamar também esses comerciantes, essa classe, esse grupo social, melhor dizendo, vão chamar até de burgueses. E esse não é o meu foco. O meu foco é falar do impacto da reforma protestante. Amém, queridos? Eu quero encerrar com mais uma tese de Martinho Lutero, a tese número 3. Todavia, não quer que apenas se entenda o arrependimento interno. O arrependimento interno nem mesmo é arrependimento quando não produz sorte de modificações da carne. Então, querido, todo arrependimento tem que mudar a carne, mudar a vontade, mudar o nosso desejo. Daí se constitui um verdadeiro arrependimento. Amém? Esse vídeo te abençoou? Então espalha para geral, se inscreve aí no meu canal aí embaixo, deixa o teu like, deixa o teu comentário. Deus abençoe você, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Graça e paz.